Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar seguimento com o nosso curso de pré-cálculo e hoje a gente vai ver um pouco sobre as aplicações de funções do primeiro grau na física. Eu acho muito interessante manter essa relação de aprender as expressões matemáticas e aprender as aplicações na física, porque na engenharia acaba que é isso que a gente faz, né? Utilizar essas ferramentas para poder desenvolver coisas na realidade. No próximo slide aqui, nesse slide, a gente observa as aplicações que eu vou passar para vocês, que são funções que vocês vão ver muito durante o curso de física de vocês e talvez no curso de cálculo também. A primeira e mais óbvia é de velocidade. A gente aprende que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Essa distância aqui ela pode ser representada de várias formas. No curso de física a gente representa como x porque a gente trabalha com plano cartesiano, então representar como x significa que ela está andando no eixo x, mas aqui a gente vai usar como d mesmo porque a gente não vai trabalhar com isso agora. Enfim, a gente pode também representar essa mesma expressão passando esse t multiplicando para lá como velocidade vezes tempo é igual a distância. E por que é interessante para a gente representar dessa forma? Bem, aqui fica muito fácil de relacionar isso aqui com uma função. F de x é igual a ax. Por quê? Porque basicamente a gente tem que a distância ela vai depender do tempo e da velocidade, certo? Mas se a gente fixar o valor da velocidade, por exemplo, um carro a 100 km por hora, a gente vai ter só duas variáveis. A gente vai ter a variável tempo e a variável d, que vai depender justamente do tempo. Então a gente pode encarar uma distância como uma função em relação ao tempo. Tá, eu vou fazer um exemplo gráfico aqui para poder ficar mais fácil de visualizar isso que eu estou dizendo. Imagina que aqui a gente tem a grandeza tempo e aqui a gente tem a grandeza distância. Como ficaria isso daqui? Vamos supor que está a 100 km por hora um carro. 100 km por hora. O que isso significa para a gente? Que em uma hora ele vai ter andado 100 km, que em 2 horas esse carro vai ter andado 200 km, ou seja, cresce de uma forma linear. A gente tem essa relação. Lembram que eu falei sobre a inclinação da reta? O que a inclinação da reta significa nesse caso aqui? Justamente a velocidade. A gente tem aqui, como é que se calcula a velocidade conforme a aula passada? Bem, a angulação aqui, ou seja, o a da nossa função, vamos esquecer que a gente sabe que é velocidade, né? A gente tem a distância em função do tempo é igual a 1a vezes o tempo. A gente ainda não sabe o que é esse a. Mas vamos calcular essa distância, esse a então, né? Como a gente calcularia? A gente pega a variação de y sobre a variação de x, certo? Qual que é a variação de y? Bem, a variação de y é do zero, vou pegar pontos genéricos aqui, desse ponto até aqui. Vamos supor que seja esse triângulo aqui que a gente vai trabalhar. Qual que é esse valor aqui? Bem, esse valor aqui é a distância. E qual que é esse valor aqui? Esse valor aqui é o tempo. Ah, certo. Então o a vai ser a distância, ou seja, o débito a y. O y final, qual que é o y final? D. Qual que é o y inicial? O y inicial é sobre o eixo, então é 0. Sobre, qual que é o x final? D. Qual que é o x inicial? 0. Isso aqui é igual ao a. Só que d menos 0 é d. E t menos 0 é t. Ah, então o a é justamente distância sobre tempo. Só que o que é distância sobre tempo? Velocidade. Então é isso que é essa diferença que faz aqui pra gente. O que a velocidade muda nesse gráfico? A angulação dessa reta. Então, se essa reta tivesse mais para cá, significa que a velocidade seria maior. E isso faz sentido se a gente representar isso aqui graficamente.
Porque aqui no mesmo ponto de 2 horas, por exemplo, o carro ele teria andado, se ele tivesse 200 km por hora, ele teria andado 400 km. Então a velocidade ela está relacionando para a gente a angulação dessa reta. Tá, mas nem sempre o carro ele sai do ponto de referência zero. Às vezes a gente vai ter um gráfico que representa o deslocamento, ou seja, o quanto esse carro andou, dessa forma aqui, ó. A gente pode ter uma reta assim. O que isso aqui significa pra gente? Bem, isso aqui evidentemente significa que o carro ele não saiu do zero. Ou seja, vamos supor que a gente tem aqueles referenciais de rodovia. E você está no quilômetro 38 da rodovia. Tem lá MG 38. E você, 1 hora depois, percebe que está no MG 108. Então aqui a gente tem o MG 38, o quilômetro 38. E aqui a gente tem o 138, 1 hora depois. O que isso significa? Que você saiu do ponto de referência 38 e foi até o 138. Por que a gente não pode considerar que você saiu do zero? Porque você não andou 138 km por hora. Você saiu do 38 para o 138. Então, aqui nesse gráfico, a representação seria o quê? Espera que esse gráfico aqui não ficou certo, não. O correto seria aqui, né? Foi mal, rapaziada. Deixa eu apagar esse outro gráfico aqui. Enfim, esse aqui, pronto, agora tá certo. Significa o quê? Que ele saiu do 38 e a partir daqui ele foi andou esses 100 km. Então, o 1 hora aqui pra gente vai representar o 138. Como é que a gente calcularia isso daqui? A gente faz esse triângulo aqui, né? Vou fazer de outra cor para ficar mais fácil de ver. A gente desenha esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, qual seriam os cálculos dele? A variação de y sobre a variação de x. Certo. Então, a velocidade vai ser a variação de y. Qual que é a variação de y? O y vai do 38 até o 138. Então, é 138 menos 38. E a variação de x vai do 1 até o 0, ou seja, 1 menos 0. 138 menos 38 é 100. 1 menos 0 é 1. Qualquer coisa sobre 1 dá ela mesma. Então a gente tem que a velocidade é 100 km por hora. Isso significa então que quando ele estava no quilômetro 38, em 1 hora a 100 km por hora ele chegou no quilômetro 138. Vocês também podem estar familiarizados com outra forma de representar isso aqui, porque o quilômetro por hora ele é mais usual quando a gente trabalha com veículos. Mas na física a gente usa muito o Sistema Internacional de Medidas. Então a gente trabalha com metros por segundo. E como que eu converto metros por segundo em quilômetros por hora? Muito simples. Vou começar aqui com quilômetros por hora. 1 quilômetro são 1000 metros. Uma hora são 60 segundos vezes 60 minutos. Ou seja, a gente tem segundos vezes os 60 segundos vezes os 60 minutos. 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 1000 dividido por 3.600 metros por segundo. Se a gente simplificar isso daqui, a gente tem corta o 0 com um 0, 0 com outro 0. Esse 0 a gente passa a vírgula para cá. Tá, e o que isso aqui significa? Que quilômetros por hora
por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, você pega essa quantia de quilômetros por hora, divide por 3,6 e obtém metros por segundo. Da mesma forma aqui, a gente pode passar esse 3,6 para lá. Então a gente vai ter que metros por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Então, por exemplo, aqui agora, se eu tenho um carro que está andando a 10 metros por segundo, quantos quilômetros por hora ele está? Se ele está a 10, então a gente vai multiplicar por 3,6 para descobrir. Então, 10 metros por segundo vai ser igual a 3,6 vezes 10 quilômetros por hora. Ou seja, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Uma forma que ajuda a lembrar é que o quilômetro por hora, quando você faz a conversão, ele sempre fica maior do que o metro por segundo. Bem, essa aqui é a forma mais básica de função aplicada na física, mas a gente também conhece outras. E uma delas é a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração ela é a variação da velocidade sobre o tempo. A gente consegue representar da mesma forma que a gente fez antes. Passa esse ΔT para lá, então a gente vai ter que a aceleração vezes t é igual a velocidade. Novamente, então, o que o A aqui significa? O A de aceleração vai ser o mesmo A que a gente usa para poder representar a inclinação da reta. Então, quanto maior essa inclinação dessa reta, mais a velocidade muda. Então, se uma coisa está acelerando a 10 metros por segundo, a inclinação vai ser menor do que se ela estivesse a 20. Por que a gente trabalha com a unidade metros por segundo por segundo? Vamos olhar para isso daqui. Qual que seria a unidade disso, né? A gente sabe que velocidade é distância sobre tempo. Ou seja, qual que é a unidade disso daqui? Metros por segundo. Só que a gente joga esse V lá dentro e o que a gente vai ter? Aceleração é igual a metros por segundo sobre a variação de tempo, que também é em t. Então a gente tem metros por segundo por segundo. Aqui a gente tem uma divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. E a gente vai ter metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade muda em metros por segundo. A representação gráfica, a representação numérica é análoga. Então, se a gente tem a mesma coisa, eu tenho um carro que está em repouso e em 10 segundos esse carro aumentou, ele foi a 100 por hora. O que isso significa? Que ele faz 100 por hora em 10 segundos, né? Sim. Mas, como a gente representar isso daqui? A gente tem a variação de velocidade, ou seja, ΔV, sobre a variação de tempo, ΔT, que é igual a aceleração. Qual que é a variação de velocidade? Ele foi de 0 a 100, ou seja, o final menos o inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aqui esse 0 a gente não vai considerar, porque 100 menos 0 é 0 e 10 menos 0 é 0. Então a gente tem 100 sobre 10, corta. Então a aceleração é 10 km por hora. 10 km por hora por segundo. Então aqui é mais conveniente a gente usar metros por segundo. 10 km por hora é a mesma coisa que o quê? A gente divide isso aqui por 3,6.
Não vai dar um valor muito legal não, mas vocês entenderam a lógica, né? Não vou fazer. Aqui eu também trouxe algumas outras representações de funções. Corrente e potência. Vocês do primeiro período ainda não conhecem essas grandezas, ou se conhecem, viram no ensino médio. Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem. Não necessariamente como é que funciona tensão, corrente e resistência, mas a relação entre elas. A regra mais importante na hora de aprender circuitos, a primeira, é V é igual a RI. I é maiúsculo. Então, o que significa V? V é tensão, ou voltagem, ou diferença de potencial. A gente vai usar tensão. Então, V é tensão. R é a resistência. Resistência. E I é a corrente. O que isso aqui significa para a gente dentro de um circuito? Vou fazer um circuito muito simples. O circuito ele tem uma fonte de tensão, ele tem uma resistência e ele tem uma corrente. A corrente está relacionada à quantidade de elétrons, o fluxo de elétrons que passa por segundo. A tensão está relacionada a gente pode pensar como se fosse a força que vai fazer esses elétrons se moverem. Quanto maior essa tensão, mais elétrons vão passar para cá, porque ela consegue movimentar mais elétrons por segundo. A resistência é a grandeza que se opõe a essa corrente. A gente pode pensar isso aqui como se fosse uma caixa d'água. Tá bom assim. A gente tem a diferença de altura entre esses canos, a espessura desse cano e a quantidade de água que vai passando aqui. Como que essa analogia vai funcionar aqui? Vocês concordam comigo que se o cano, quanto menor esse cano é, menos água consegue passar? Então esse cano ele vai representar a nossa resistência, porque ele se opõe à quantidade de corrente. Quanto é que o resistor, quanto maior ele é, menor a corrente. Mas nesse caso aqui a gente vai ter que fazer esse esforço para entender. Quanto maior o cano, menor o cano, mais resistência ele é mais resistente à passagem de água. Quando eu coloco um cano maior, mais água consegue passar. Quanto mais alto, no caso o R aqui eu representei ele, esse aqui vai ser a tensão, né? V. A resistência vai ser justamente a espessura do cano. Por que o V é a tensão? A tensão é a diferença de potencial. Aqui a gente tem a diferença de altura. E essa analogia funciona por quê? Porque quanto mais alto tiver essa caixa d'água, com mais energia essa água vai chegar aqui embaixo, certo? Por energia potencial gravitacional mesmo. Ela vai adquirir mais energia cinética. Da mesma forma que o elétron ele vai obter mais energia. A gente vai ter mais elétrons passando aqui nesse fio. Então a corrente, ou seja, o fluxo de água, a energia que a água vai ter ela depende dessas duas coisas. Ela depende tanto da tensão, ou seja, da diferença de altura, e da espessura desse cano. Da mesma forma funciona o circuito. O nosso I, ele depende de R de V, desta forma aqui. Como eu disse, quanto maior a altura desse cano, mais energia a água chega lá no final, e quanto maior a espessura desse cano, menor a resistência. Mas quanto maior a resistência, ou seja, menor a espessura do cano, menos água consegue passar. Aqui também da mesma forma. Quanto maior a tensão, maior o fluxo de elétrons. Quanto maior a resistência, menor o fluxo de elétrons. Então, se eu falo para você que a gente tem um circuito elétrico que tem 10 volts e uma resistência de 10 ohms, essas são as unidades medidas, tá? Da tensão é volt e da resistência é ohms.
Então, qual vai ser a corrente? A gente tem a fórmula aqui. I é igual a 10 sobre 10, que vai ser 1 ampere. Ampere é a medida de corrente. Ampere é a mesma coisa que coulombs por segundo. Coulomb é a quantidade de elétrons por segundo. Por isso que é fluxo. Quantos elétrons estão passando por segundo nesse fio? A tensão, ela é medida em joules por coulomb, ou seja, a quantidade de energia por coulomb. E a resistência é medida em ohms mesmo. A gente não vai adentrar em da onde vem essa unidade, não. Enfim, entendendo essa relação aqui, o que significa pra gente? Porque um material, ele geralmente não tem uma resistência variável. A gente trabalha com coisas com resistência fixa. Por exemplo, um resistor de 50 ohms, ele tem 50 ohms. Um resistor de 100 ohms, ele tem 100 ohms dentro de uma variação mínima ali já prevista pelo fabricante. Já que isso não varia, o que a gente consegue variar de forma simples? A gente consegue variar a tensão. Então eu vou ter aqui a tensão, que a gente consegue variar. E eu vou ter aqui também a corrente, que ela vai ser consequência disso. Tensão é V. Vou colocar a letra errada. Certo. Então, se eu tenho um gráfico disso aqui, o que esse gráfico vai dizer pra gente? O que a angulação vai dizer pra gente? Quanto maior a resistência, menor vai ser esse gráfico, né? Porque quanto maior a resistência, menor o gráfico. Quanto menor a resistência, ou seja, quanto menor a oposição à passagem de corrente, mais corrente a gente tem. Quanto maior oposição, menos corrente a gente tem. Então, vamos supor que a gente tem aqui um resistor de 1 ohm. Quando eu tiver 1 volt, quanto de corrente eu vou ter? Bem, I é V sobre R. V aqui é 1. O R também é 1. Então, quando eu tenho 1 volt, eu tenho 1 ampere de corrente nesse resistor de 1 ohm. Quando eu tenho 2, eu vou ter 2 também. Então isso aqui é linear, da mesma forma que os outros exemplos. Certo. Mas a gente também tem outro tipo de função. A gente tem a função de potência. O que a potência diz pra gente? Potência é a unidade de medida de potência é watts, que é a mesma coisa que joules por segundo. É basicamente a quantidade de energia por segundo. Por isso que isso é útil pra gente. Por exemplo, um chuveiro, ele gasta uma quantidade de energia por segundo para poder esquentar a água. Uma geladeira, ela gasta uma quantidade de energia por segundo ou por hora, que a gente vê o watt-hora, para poder gelar os alimentos. Então, entender potência é muito útil para isso, para a gente poder dimensionar certo o nosso circuito. E qual que é a fórmula de potência? Potência vai ser para a gente V vezes I. Então, quanto maior a diferença de potencial, maior a potência. Quanto maior a corrente, maior a potência. O gráfico ele também é análogo a esse daqui. Vocês podem usar essa fórmula aqui para poder resolver o exercício. Vocês podem também, aí lá no exemplo, existem outras formas de poder representar isso aqui, porque eu falei que P é igual a VI, só que V é igual a RI. Então a gente pode pensar que P é igual a R vezes I de novo. Certo? Só que I é V sobre R. Então a gente também pode tratar a potência como V vezes V sobre R, ou V ao quadrado sobre R. E essas fórmulas aqui a gente vai usar bastante para poder realizar aqueles exercícios lá. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham entendido a explicação do funcionamento aqui, das aplicações da física, das expressões do primeiro grau. Essa aqui, no caso, ela não é uma expressão do primeiro grau, mas como eu ainda não apresentei parábolas para vocês, não vai ser necessário. Certo? Enfim, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo no WhatsApp e vejo vocês na semana que vem.